Olá, esta terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na CNT. Eu converso com o diretor e produtor cultural Fernando Bicudo. Ele já dirigiu o Teatro Municipal do Rio e é o responsável pelo maior público já registrado numa ópera. Você não pode perder. A gente se vê logo após a novela. Eu espero você. Até lá. Boa noite. Ele nasceu no Rio de Janeiro, viveu os anos dourados da cidade na década de 50. Estudou no Colégio Militar, depois foi líder estudantil da UNE nos chamados Anos Rebeldes. Teve que sair do país durante o regime militar. Formado em economia, fez mestrado em administração e relações internacionais no Canadá. Ainda neste país, foi adido cultural da Embaixada Brasileira. Atuou como gerente da Petrobras Internacional e foi chefe da trading do Banco do Brasil em Nova York e Toronto. De volta ao Brasil, começou a atuar como diretor de ópera e espetáculos teatrais, o Teatro Municipal do Rio e o Teatro Luiz Azevedo em São Luís. Comandou a reabertura do Teatro Amazonas em Manaus. Em 1986, bateu o recorde de público numa ópera ao montar Aida na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Em 1988, voltou a montar Aida no Metropolitan Opera House de Nova York. Com essa montagem, ganhou o Grammy na categoria Melhor Gravação de Ópera. Dirigiu na Rio 92 o espetáculo Amazônia Viva, transmitido ao vivo para 55 países. Trabalhou com nomes como Plácido Domingo e Aprile Milo. Eu recebo hoje, no Márcia Piottier Entrevista, o ator, diplomata, produtor e diretor cultural, Fernando Bicudo. É um prazer enorme ter você aqui. Aliás, você sempre, com esse seu look super moderno. E todo mundo acha que você é um homem da ópera, né, Fernando? Pois é, mas eu sou homem das artes, né? Do cultivo belo. Né? E é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui nesse belo cenário do Copa no Copa, né? Com você, a Bela da televisão. Obrigada, você é um amor. Mas, Fernando, me diz uma coisa. Ali eu sempre te chamei de Bicudo, né? Mas você todo prefere... mundo chama de Bicudo. Né? Porque eu vou ficar com Bicudo, porque Bicudo é uma marca registrada, além do seu sobrenome. É nome de guerra, desde o colégio militar, que é Bicudo. Pois é, eu até queria voltar a essa história toda. Você foi de colégio militar, né? 7 anos, durante o tempo dos anos dourados. Sabe aquela minissérie do Gilberto? Sei, linda, maravilhosa. Vivia aquilo, namorada do Instituto de Educação, aquela coisa toda. Maravilhoso. E depois os anos rebeldes, né? Depois os anos... Mas você na escola militar, como é que era? Você era quietinho? Você estava ali fazendo... Ou você era rebelde já lá? Não, eu vivia preso, né? Vivia preso é ótimo. É verdade, vivia preso, mas era sempre porque eu agitava muito, né? Fiz teatro, era da sociedade literária, mas queria fazer alguma coisa diferente, né? No último dia do colégio militar, quase que eu fui preso. Porque a nossa turma resolveu descer a Alameda Tomás Coelho, né, que era do colégio militar, com a farda ao contrário e marchando de costas. Gente, isso tudo que era protesto de alguma coisa? O que vocês estavam querendo o quê? Não, era que a gente não queria dar as costas para o colégio militar, que foram anos maravilhosos. Até acredito. Mesmo dia com seu pai era militar? Papai era militar, meu avô era militar, família de militares, e mamãe bailarina. Do lado da minha mãe era sempre um pouco mais artístico. Minha avó era cantora, cantava ópera, tocava piano, essas coisas. E aí você foi enveredando por esse outro lado, né? A bem da verdade, eu sempre tive uma alma artística. Quando a minha imagem mais antiga que eu tenho é de sair do jardim da infância e a professora me levar para assistir a minha mãe fazendo aula de balé. E eu pequenininho, um casarão antigo, subia no banco e ficava olhando a mamãe fazer aula de balé. Então a imagem mais antiga que eu tenho é essa. Eu ouvi música muito, sempre. Mas você acabou fazendo teatro também. Fiz teatro no Colégio Militar, quando era estudante, comecei por aí.
E depois, por conta da minha irmã, que eu acompanhava ela nas aulas de balé, eu não fazia nada que o papai não permitia. Os homens tinham que fazer esportes e aprender línguas, né? E cursos humanistas, assim, mas nada de arte. Sim. E aí, um dia, eu fui levar a minha irmã para fazer o teste para ser uma das meninas da Noviça Rebelde, que era Johnny Franklin na época, que era o coreógrafo. E ele disse, Fernando, tem um papel para você, vamos lá, vamos fazer esse teste. Eu disse, você é louco, Johnny, papai nunca vai deixar eu entrar nisso. Que idade você né? tinha? Né? Eu tinha 17 anos, né? Uma coisa assim. E aí acabou que eu acabei entrando e fui substituto do João Paulo Adur, no carteiro da Noviça Rebelde, com Genani Machado. Lá aqui no Copa? Foi no Carlos Gomes. Ah, no 1900, Carlos Gomes. Na época do quarto centenário do Rio de Janeiro, 1964. Nossa! Olha só, 65. Aí foi a minha estreia. E aí ficamos 11 meses em cartaz com Oscar Ornstein, que era aqui o grande empresário, né? O Oscar era o nosso grande produtor, né? Ele fez Rock in Rio, fez tudo, né? Ele foi um homem extraordinário. E depois eu fiz Capitães da Areia, fui convidado, fiz o Pedro Bala, o primeiro Pedro Bala do teatro fui eu. E aí já era teatro universitário, misturado com política estudantil, e fui preso. E aí você foi para a Uni também? Eu era da Uni. Você já era da Uni? Eu era da Uni, depois fui diretório da minha faculdade, organizei uma série de coisas, enfim. E estava avisado, e depois que as coisas ficaram pretas, o papai achou que era melhor eu... Zarpar. Aí fui para o Canadá, fiz o meu mestrado lá, fui trabalhar na Embaixada do Brasil. Você fez mestrado em que lá? Em Relações Internacionais. Eu sou economista, né? Mas fiz mestrado em Administração e Relações Internacionais, que foi maravilhoso. Você passou quanto tempo lá? Eu passei 5 anos no Canadá, nessa primeira fase. Aí entrei na questão de comércio internacional. Ajudei a preparar a legislação de trading companies, que o Brasil estava engatinhando naquela época. Olha só que faceta completamente diferente do Fernando Bicudo que as pessoas conhecem. Totalmente diferente. E aí? E aí, eu era considerado um dos meninos de ouro do Itamaraty, pelo Paulo Tarso, e a Petrobras ia organizar a sua trading. E eu fui uma das pessoas que fui convidado para fazer uma entrevista no Brasil e acabei sendo contratado como primeiro gerente de marketing internacional da Petrobras. Olha! E organizei a trading da Petrobras, que era a Braspetro Internacional, que depois virou Interbras. Mas aí, naquela época, eu também já estava agitando. Resolvemos, eu com o Carlos Santana, fazer a primeira missão comercial da União Soviética ao Brasil em pleno regime militar. Isso foi quando, exatamente? 75. E aí organizamos e veio a missão comercial da Rússia aqui para o Brasil. E eu me lembro, estando no Sindicato Têxtil em São Paulo, e fiz um discurso, porque eu era o organizador e trouxe o comprador de têxteis da União Soviética, que a gente queria vender têxteis para a União Soviética. Os Estados Unidos estavam impondo cotas para importação e dificuldades do Brasil vender têxteis. Então eu fiz um discurso dizendo que, assim como Deus estava fechando uma porta nos Estados Unidos, mas estava abrindo uma janela para a União Soviética, e que era o mercado que o Brasil deveria de olhar com muita perspectiva de negócios e tal. E aí saiu no New York Times, no editorial, criticando o governo americano por impor cotas ao Brasil, porque o Brasil estava se bandeando para o lado da União Soviética. Você, né? Entendeu? Você estava bandeando o Brasil. Como disse o diretor de marketing da Petrobras, que achava que a Rússia era uma alternativa para o Brasil, não sei o quê. E aí o Paulo Tarso mandou não, Paulo Tarso não, foi o Sérgio Arruda, que tinha sido meu chefe no Itamaraty, que trabalhava com o Paulo Tarso, mandou um bilhete dizendo: Bicudo, você sempre é pronto suas. Você em 2 minutos conseguiu chamar a atenção do State Department, mais do que em 2 anos o Itamaraty conseguiu. Foi ótimo, foi muito bom. Mas até então estava fora da questão das artes. Municipal. Fora do municipal, fora de balé, mas fora nos de bastidores. Porque como eu era produtor, começou no Canadá.
Eu organizei esse baile de carnaval que fizeram em Toronto, eu fui dos organizadores. Porque a Laíla Guanabara, que era a esposa do cônsul na época, quando eu fui organizar o escritório do Banco do Brasil, ela disse, Bicudo, você que é festeiro, vamos organizar um baile de carnaval? E aí eu vim para o Brasil, levei o disco da Banda do Canecão, lembra da Banda do Canecão? Banda do Canecão, lembra da Banda do Canecão? Deus do céu. Aí fizemos o baile de carnaval, e que era mais um baile de fantasia. E como fazer um baile de carnaval com 20 graus abaixo do, entendeu? Era um negócio. Aí eu disse assim, bom, a forma de fazer isso é me associar com a ópera, porque eles têm as roupas, as fantasias, né? Gente, foi aí que a ópera entrou. Foi que eu fiz em benefício da Ópera do Canadá e fui convidado para fazer parte do board do Opera Canada. E aí eu conheci as entranhas das companhias de ópera e tomei o gosto pela coisa. Quando eu voltei para o Rio... Isso foi quando, Bicudo? 83. E aí o Brizola foi e cortou a verba do municipal, o municipal ficou sem verba. Aí eu encontro a Dalau e o Darcy um dia e eu falei, mas vem cá, que história é essa? Por que o municipal está fechado? Porque o Brizola cortou a verba. Que coisa absurda. Aí eu disse, mas vem cá, você tem o teatro, tem orquestra, tem balé, tem corpo de baile, tem técnicos, tem tudo. Por que não faz um Friends of the Opera, como eu tinha lá no Canadá, que tinha um Friends of the Opera? No tempo não tinha lei de incentivo, não tinha nada disso. E aí eu dei a ideia de se fazer a Associação de Amigos do Teatro Municipal. Foi assim que nasceu, então? Foi assim que nasceu a Associação de Amigos do Teatro Municipal. Aí a Dalau disse, ótimo, Bicudo, vamos fazer isso e tal. Eu digo, eu vou mandar vir o estatuto lá do Canadá, e a gente encontrei com o Araújo Pinho, a gente se reuniu, fez uma adaptação, e aí eu fui ao Santana, Carlos Santana, que a essas alturas já era presidente da Petrobras, eu disse, Santana, eu organizei uma trading para você. Agora, eu não entendo por que a Petrobras nunca deu um tostão para o Teatro Municipal. Naquele tempo não tinha essa coisa de patrocínio, de mecenas, não existia isso. Ele disse, realmente, Bicudo, você tem toda a razão. Eu disse, olha, vamos fazer uma associação de amigos e você é o presidente do conselho. E você vai botar no conselho os fornecedores da Petrobras, que é para dar dinheiro para o teatro. E foi assim que foi. Pô, mas foi e a gente abriu o Teatro Municipal. Nossa. Em 5 tive lá. Nunca usei 1 centavo de verba do Estado, Márcia. Nem 1 centavo. Parabéns. Só patrocínio. Que beleza. E foi uma alegria, né? Porque aí eu pude fazer o que bem queria. A gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, a gente começa então a conversar sobre as coisas que você fez aqui no Teatro Municipal nessa época, que realmente foram trabalhos marcantes. Tá bom? Um prazer. Voltamos já com o Fernando Bicudo aqui no Copacabana Palace. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar na Nota Carioca? Você tem pedido a Nota Carioca quando paga por algum serviço? Devia, hein? Agora